Tudo bom, Thiago? Boa noite. É claro que a gente quer ouvir uma avaliação tua a respeito do desempenho do Grêmio no jogo de hoje, mas a gente também quer saber sobre questão de escolhas, né? Hoje você recebeu, dá para dizer, 5 reforços para o time titular, né? Dos jogadores da seleção olímpica, aqueles que você não utilizou no... Tá ouvindo? Tá. Então, e você optou hoje pela escalação, né, do Luiz Fernando, tirando o Jean-Pierre. Então, é claro, uma avaliação sua sobre o desempenho, sobre o jogo e sobre a questão da escolha do Luiz Fernando e o Jean-Pierre começar no banco hoje. Alô, som, teste. Voltamos? Sim. Beleza. A equipe adversária que conseguiu neutralizar a maior parte das nossas jogadas ofensivas, né? Criamos alguns mecanismos diferentes para tentar ter mais profundidade, mas é um jogo muito difícil, muito duro contra uma equipe, além de organizada, que já está com um ritmo competitivo até maior que o nosso. E nós estamos, né, quem tu falaste, voltando com alguns jogadores que estavam tempo sem atuar, né, sem iniciar uma partida, né? Então, buscando o melhor ritmo de jogo. O ritmo de jogo só se consegue jogando. Então, Rafinha, Ferreira, o próprio Luiz Fernando, o Diego Souza, o Matheus, que foi para a seleção, passou praticamente 10 dias lá e jogou aí, não jogou 45 minutos do total. Então, jogadores que estavam tempo sem atuar, né, 90 minutos, e esses primeiros que eu falei em função do Covid, mais de 15 casos aí, jogadores que vão buscando o seu melhor ritmo. Então, um somatório de fatores que não nos ajudaram a construir as melhores chances, mas de maneira geral um jogo de aproveitamento, onde o adversário nos ofertou mais tempo a bola, nós tivemos um número de chances de gols parecido, um número de finalizações parecido com o adversário, jogando na sua proposta. Uma proposta dura, né, como eu falei, uma linha de 5, eu já tinha enfrentado o Paulo Tuori, né, que é um dos mentores disso tudo, contra o Botafogo no passado, também jogando com uma linha de 5, então a gente até criou alguns cenários pensando nesse sentido, mas é um jogo que precisava ter um pouquinho mais de criatividade, um pouco mais de infiltração, forçar um pouco mais o jogo vertical em alguns momentos para conseguir criar mais um volume de cruzamentos e também de finalização, e não tivemos a sorte necessária nem a eficiência para aproveitar desse quesito. Thiago, até sobre esses pontos que você destaca, de ter um pouco mais de profundidade, ter um pouco mais de profundidade, liberdade, enfim. O que foi determinante para que isso não acontecesse e que tipo de correções você precisará ainda fazer no seu trabalho, no trabalho da equipe, para que o Grêmio volte a performar, a ter um bom desempenho dentro de campo com a bola, a dar aquela tranquilidade para o torcedor no aspecto criativo das jogadas? O que você acha que ainda precisa evoluir nesse sentido, para não ser neutralizado como foi hoje? Nós precisamos ter mais profundidade pelas laterais, precisamos ter mais combinações de jogada no entre-linhas do adversário, precisamos ter jogadores, né, que tenham a capacidade de pegar essa bola no entre-linhas e verticalizar o jogo para colocar os nossos atacantes em condição também de finalização. Precisamos ter um volume maior de troca de lado de bolas, né, não só na bola curta, do pé em pé, que é uma característica dessa equipe, mas também na bola diagonal longa, para que a gente possa quebrar o ritmo do adversário muitas vezes. Então, um somatório de pequenos fatores que vão sendo construídos no dia a dia, vamos evoluindo nesse sentido. Lógico que, quando você perde, traz uma pressão do resultado negativo, né, e esse resultado negativo, ele acaba, às vezes, passando por cima, né, do que foi o jogo, de maneira geral, que foi um jogo muito equilibrado, talvez um empate mais justo pelo tudo que se produziu. Mas nós temos que repetir trabalhos, repetir uma rotina aí mesmo com muitos jogos, buscar um padrão de equipe, né, uma equipe que tenha qualidade de jogo e também tenha agressividade para ter bom comportamento defensivo e voltarmos a vencer, que é o mais importante. Thiago, eu gostaria que você explicasse a saída do Jean-Pierre do time titular e também essa novidade do Jonathan Robert atuando mais centralizado e esse jogador polivalente, já que no segundo tempo você acabou colocando ele mais na ponta do campo. O Jonathan é um atleta que ele tem um enfrentamento de 1 contra 1, ele tem uma boa batida na bola, né? Vocês viram as batidas de bola parada dele hoje boas, assim, é um cara que tem potencial de finalização e pisa na área. É um meia mais atacante, né, do que o próprio Jean, que é um meia mais organizador, é um meia do passe mais longo, é do passe de assistência, muitas vezes. Então, a característica dos dois, elas podem se complementar em alguns momentos,
mas também pode se utilizar ou um ou outro, né? Hoje eu optei por utilizar o Jonathan nesse sentido, porque imaginava que um adversário ia vir mais fechado e precisávamos ter um pouquinho mais de jogada individual, de recurso individual para tentar quebrar a marcação adversária. Então são jogadores que podem jogar juntos em alguns momentos, mas em outros eu posso optar por um ou pelo outro, né? O Jonathan também está buscando seu espaço, a gente está conhecendo ele, e com o pouco tempo de trabalho que nós temos e o grande número de jogos, o próprio jogo acaba sendo um laboratório para que a gente possa avaliar melhor os jogadores, entender o que eles podem nos entregar. Então a gente vai nesse dia a dia aí tentando encontrar as melhores soluções para a equipe. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Pois é, e até exatamente nesse tipo de jogo, né, que o adversário se fecha bastante, que o Grêmio encontra algumas dificuldades, o quanto os laterais eles podem auxiliar nesse sentido? Eu queria que você falasse sobre posicionamento, o quanto eles podem auxiliar os extremas também nessas jogadas ofensivas, tanto pela direita quanto pela esquerda. Obrigado. Sim, são jogadores importantes, principalmente por desdobramento de jogadas ofensivas. Agora também depende muito da combinação de quem eles estão no setor, né? O próprio Rafinha, por exemplo, é um jogador no lateral mais base, um jogador que atua muitas vezes como meio campista, mais por trás da linha da bola. O Wanderson é um jogador de mais profundidade, que ataca mais o espaço. Então, às vezes, se você joga com um lateral mais base, tu tem que ter um meia, um atacante no meio do setor que dê essa profundidade, que dê essa articulação. Foi o que a gente tentou hoje mesmo com o Mateuzinho e o próprio Luiz Fernando ali pela direita, depois o Ferreira pelo lado direito para tentar ter essas compensações. Depois, por último, eu botei o Wanderson. Pela esquerda, o Cortez é um cara que tem força física para fazer esse último movimento e também tem muita força física para fazer a compensação defensiva. O lateral não pode se pensar somente por um viés, tem que ser um cara que tem a capacidade de fazer as duas coisas de maneira equilibrada, um jogador que tem muitos serviços prestados ao Grêmio, com muitos títulos, muitas conquistas, sempre provou ser um cara eficiente quando jogou. Então são jogadores importantes, né? Mas depende também muito do acompanhamento dos jogadores que estão nos setores que eles atuam, para que a equipe possa ter mais opções ofensivas. Mas além de tudo, temos que pensar no equilíbrio, né? Uma equipe não joga só para frente, ela também tem que defender. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.